Você sabe esperar? Como que você age quando está trabalhando com alguém que trabalha de uma forma mais detalhada e que para você parece que essa pessoa está agindo de uma forma lenta? Como que você é afetado quando fica preso no trânsito? E se alguém ocupa a vaga do estacionamento pelo qual você está aguardando? Qual é a sua reação? É sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você. E como tema, nós poderíamos dizer assim, aprendendo a esperar da maneira certa. Tiago capítulo 1, versículo 4 diz assim: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter e íntegros, sem que lhes falte alguma coisa. Como nós precisamos aprender a perseverar, não é verdade? Segundo o dicionário, perseverar significa possuir perseverança, possuir persistência, a persistência de alguém que não desiste, que insiste, que continua. E isto faz a gente pensar como nós precisamos aprender esse negócio. E eu quero que você grave essa frase, que você pense nessa frase que eu achei muito interessante, que diz assim: se nós não desenvolvermos a paciência, esperar pode fazer que o seu pior venha à tona. E isso eu acho assim muito forte, porque na verdade quando a gente não está com o nosso domínio próprio controlado, na verdade desenvolvido na nossa vida, sabendo que isso é fruto do Espírito, como a gente está sujeito a ter reações que na verdade pode trazer até algum tipo de vergonha, de constrangimento. Provérbios 25, versículo 28 diz assim: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Como ele fica à mercê de todo tipo de reação, de ataque, vulnerável a algumas ações e reações. Então a gente precisa estar entendendo isso, como isso é necessário ser desenvolvido na nossa vida. A paciência, ela é um fruto do Espírito e que cresce somente quando somos submetidos às provações. E aí a gente às vezes não está atento a isso, não prestamos tanta atenção a isso, como isso é extremamente importante, como é necessário, porque a paciência, ela é tão importante para as pessoas, porque através disso nós glorificamos o nome do nosso Deus e também desfrutamos de coisas boas na nossa vida. Então eu queria te convidar a pensar sobre isso, sobre essas circunstâncias adversas, que muitas vezes temos que esperar e que às vezes nós, por uma falta de autocontrole, temos reações muito desagradáveis em situações, sejam elas de uma forma simples, como de uma forma grande. Talvez à espera de um milagre, uma resposta do nosso Deus, e que nós precisamos aprender a esperar de forma certa. Da forma natural, nós damos testemunhos. Na forma em que nós estamos à espera de uma resposta de Deus, como que isso nos faz tornarmos fortes diante das esperas, das respostas que nós precisamos. E aí eu queria te dar uma estratégia, te mostrar uma estratégia que você pode utilizar. Não é um passe de mágica, mas eu creio que o exercício diário desta estratégia, desta forma que eu quero te apresentar, pode nos ajudar a nos fortalecer, a nos trazer sobre nós um autocontrole. Então, quando você estiver diante de uma situação de espera, eu quero te convidar que nesse momento você possa reagir de uma forma que vai produzir dentro de você segurança. E essa estratégia é algo muito simples. É você falar consigo mesmo. Você conversa com você mesma.
como isto traz benefícios para nós. Respira fundo antes de você agir, né? Quando você estiver diante dessa circunstância, respira fundo e diga para você mesmo: ficar irritado não vai fazer isso andar mais depressa. Então é melhor eu apreciar a espera. Diga para você mesmo também assim: estou desenvolvendo a paciência enquanto espero. Então, sou grato por esta situação. Parece uma coisa assim, como que se fosse um passe de mágica, mas não é. É um exercício. E é algo que nós temos como exemplo o salmista Davi. No Salmo 42, versículo 5, ele está num momento de muita aflição na sua alma. E ele exemplifica muito bem esse momento de conversa consigo mesmo, onde a alma dele está agitada, e ele diz assim: por que estás assim tão abatido, a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. O salmista Davi, ele está no momento em que a sua alma está tomado por uma ansiedade, por um sentimento de aflição. Mas ele conversa consigo mesmo, dando ordem para a sua alma a se submeter, a não perder o controle. Então isso nos faz pensar que o exercício da paciência também não é diferente. Quando nós exercitamos, nós nos fortalecemos. E assim como nós desenvolvemos os nossos músculos, né? Quando nós exercitamos numa atividade física, que não é tão fácil assim, para alguns é prazeroso, mas para muitos não. Na questão paciência, não é diferente. Não é simplesmente dizer assim: ai, Deus, dai-me paciência. Não, é exercitar. E pense nisto, porque quando nós estamos tomados por uma insegurança nisso, um descontrole nisto, nós não adquirimos paz. E quando nós vamos trabalhando isso na nossa vida, né, o bom senso nos diz que é uma grande tolice ter reações de fúria diante de alguma situação que a gente poderia esperar. Que algumas situações que você gostaria que fosse do seu jeito e não foi, e você perdeu o controle. É tolice isto. Então a gente precisa descobrir verdadeiramente aquilo que nos traz impaciência, que nos traz estresse diante de uma espera. E eu quero te convidar a fazer umas perguntas para si mesma, para você pensar: que situações são difíceis para você? Como você se comporta emocionalmente quando tem que esperar? Em uma escala de 1 a 10, como você lida consigo mesmo quando as coisas não acontecem do seu jeito? Pensa nisso. Faz essas perguntas para si mesmo. E eu quero te convidar a pensar nisso e responder de uma forma sincera para você mesma, diante dessas perguntas. Porque com certeza isso vai ser muito útil para a sua vida. Vai te ajudar muito a progredir no controle das suas emoções, sabendo que o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, querida, não é impossível. E buscarmos viver uma mente transformada. Como que a gente adquire isso? Com uma mente transformada. E aí eu quero citar por último para você Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É mente transformada. E mente transformada não é num estalo. São mudanças diárias, hábitos que são transformados, estilos que são modificados. E com isso faz com que a gente aprenda a lidar com a gente mesmo, com as nossas próprias emoções. E com certeza você vai crescer abundantemente numa vida de paciência, saber esperar, saber como se comportar. Então, faça uma análise na sua vida e eu creio que o Espírito Santo vai falar poderosamente ao seu coração.
e com certeza você vai crescer de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.